Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Então, dando continuidade ao estudo dos filtros digitais, nós vamos hoje realizar um projeto de um filtro FIR utilizando o método das janelas. Então, projeto usando janelas. A ideia básica de um projeto por janelas é selecionar um filtro seletor de frequência ideal apropriado, que sempre é não causal e de resposta ao impulso infinita, e então truncar sua resposta ao impulso em uma janela para obter um filtro de resposta finita ao impulso, causal e de fase linear. Assim, o foco está na escolha de uma função de janelamento e de um filtro ideal apropriados. ômega-n é a janela que vai ser escolhida, e existem algumas janelas que são as principais janelas utilizadas no projeto de filtros FIR utilizando o janelamento. Nós iremos em breve apresentar essas janelas que são as mais usuais. Então, ômega-n é alguma função simétrica com respeito a alfa, atraso de amostra, né? No intervalo variando entre 0 e m-1, e 0 fora desse intervalo. Então, assim, com a janela, a gente vai truncar a resposta de um filtro ideal. Então, aqui nós temos o exemplo de uma janela retangular. Nós temos aqui a janela com suas amostras. No caso aqui, nós utilizamos 30 amostras. E aqui nesse gráfico do lado direito, nós temos o lóbulo principal e os lóbulos secundários. Aqui nós temos a janela de Bartlett. Então, é uma janela triangular, como vocês podem ver aqui. E nós temos aqui do outro lado o gráfico no domínio da frequência, em que nós temos o lóbulo principal e depois nós temos os lóbulos secundários. Aqui nós temos a janela de Henning. Então, ômega-n para a janela de Henning é dado por essa expressão, 0,5 mais 0,5 cosseno de nπ sobre m. Então, aqui nós temos 40 amostras, esse é o comprimento da janela. Ok? E aqui nós temos o gráfico da resposta no domínio da frequência. Então perceba que o lóbulo principal, nós temos a janela de Hamming. Essa janela é bastante utilizada, né? E aqui nós temos a janela propriamente dita. Foram utilizadas 30 amostras para essa janela aqui. Nós temos o lóbulo principal e depois os lóbulos secundários. Outro tipo de janela é a janela de Blackman. Aqui nós temos a janela de Kaiser, também uma janela muito importante no projeto de filtros com resposta finita ao impulso. Então, os passos para realizar o projeto utilizando janelas. Primeiro passo, a partir da frequência de passagem e de rejeição, calcular as frequências de passagem e de rejeição normalizadas em relação à frequência de amostragem. Segundo passo, determinar o comprimento do filtro M. Terceiro passo, selecionar um filtro ideal, que é não causal, e truncar sua resposta ao impulso utilizando uma determinada janela para assim obter um filtro FIR causal e com fase linear. Passo 4. Realizar a convolução do filtro FIR com o sinal a ser filtrado e eliminar assim as componentes indesejadas, pois a convolução no domínio do tempo é equivalente a uma multiplicação no domínio da frequência. Como a janela ômega-n tem comprimento finito igual a m, sua resposta em frequência tem a região de pico central, que é o lóbulo principal, cuja largura é proporcional a 1 sobre m, e tem lóbulos laterais com pesos menores. A largura da banda de transição é proporcional a 1 sobre m. Projeto usando janelas. Para uma dada especificação de filtro, escolha um filtro de comprimento m e uma função de janela para a mais estreita largura do lóbulo principal e a menor atenuação nos lóbulos laterais possíveis. Então aqui nós temos uma tabela que tem a largura de transição aproximada do lóbulo principal, largura de transição exata e pico do lóbulo lateral, em dB. Aqui nós temos as principais janelas utilizadas no projeto de filtros FIR, utilizando esse método de janelamento. Nós temos aqui um filtro digital FIR,
que foi projetado utilizando o MATLAB. Então percebam aqui o primeiro gráfico, nós temos o sinal de voz, mais abaixo nós temos o espectro em frequência do sinal, então o espectro em frequência do sinal original, e nós temos aqui embaixo o espectro do sinal filtrado. Então foi utilizado um filtro passa-baixa, então percebam que somente as baixas frequências foram conservadas no sinal de áudio original. As frequências elevadas foram completamente eliminadas do sinal de áudio. E vamos ao projeto. Então aqui nós temos o código do MATLAB, em que essa primeira parte aqui é somente a leitura do arquivo de áudio, a exibição gráfica do sinal de áudio. Depois eu realizo a FFT desse sinal e ploto qual é a resposta em frequência para esse sinal. Então, aqui eu estou simplesmente fazendo a leitura do sinal de áudio original e plotando a resposta em frequência para esse sinal de áudio original. Aí que vem o projeto do filtro passa-baixas do tipo Phi, utilizando o janelamento. Então, aqui eu tenho as frequências de passagem e frequência de corte. E aqui eu tenho as frequências normalizadas em relação à frequência de amostragem. Então aqui nós temos a determinação do comprimento do filtro. Aqui nós temos HD, o filtro passa-baixa ideal, que é a função sim, que a gente já viu isso. Utilizamos a janela de Hamming, então o MATLAB já fornece essa função, que é a janela de Hamming. Aqui eu faço a truncagem do filtro ideal HD utilizando a janela de Hamming. E, posteriormente, após truncar, eu faço a convolução do sinal original com a resposta ao impulso para o filtro Phi projetado. Então, aqui eu já tenho um sinal filtrado, S1 é o sinal filtrado. E para comprovar que foi realizada a filtragem desse sinal, utilizando um filtro passa-baixa, nós tiramos a FFT do sinal filtrado e plotamos a resposta em frequência que foi apresentada. Então aqui está a comprovação de que realmente houve a eliminação das frequências elevadas no sinal de áudio original. Então agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.